Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, hoje terça-feira e como toda terça-feira o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Na semana passada nós abordamos um assunto a respeito das doenças da primavera, né? E uma das doenças que a gente deu enfoque foi a respeito da rinite alérgica e daqueles quadros respiratórios decorrentes principalmente de problema alérgico. Por quê? Porque na primavera nós falamos que a polinização das flores através dos pássaros ela aumenta. Nós aumentamos também a concentração de pó, poeiras. A gente pode ver pela mudança da temperatura, pela mudança do tempo, né? Tá sol, depois começa a ventar. Então essa característica da primavera faz com que o nosso ar, sem a gente notar, fique mais denso de elementos que podem estimular a sua rinite alérgica ou a sua asma, tá certo? Ou aqueles fatores respiratórios que são desencadeados pela poluição. E aí entra também a questão dos pelos de animais, porque com o vento, né, os pelos de animais têm ácaros, isso aí também pode ser elementos que podem influenciar nas crises alérgicas respiratórias. Por isso é que nessa estação do ano a tosse, não é muito frequente. E uma das coisas que afligem tanto os pais como os adultos, principalmente os idosos e logicamente as pessoas que estão tossindo, certamente as crianças e os adultos, né? É uma manifestação que nesse período aumenta muito. E aí a preocupação de todos. Fica tomando remédio há muitos dias e acha que não está melhorando, volta ao seu médico dizendo que aquele medicamento não está tendo o efeito necessário, e nessa ida e vinda ao médico passam lá 10, 15 dias e nada da tosse ceder. O que eu quero chamar a atenção de todos é que nem sempre as alterações alérgicas nesse período são os responsáveis por essa tosse. Verifique, tanto nas crianças como nos adultos, se essa tosse ela não aumenta quando está deitado. Porque uma das coisas bastante frequente que causa a tosse é o refluxo gastroesofágico. Porque na verdade, você que já deve ter ouvido falar em refluxo, principalmente no caso das crianças, você acha que para ter refluxo, a criança tem que soltar algum alimento, não é? Tipo assim, voltar o leite, coisa desse tipo. E o adulto também acha que, para ter refluxo precisa ter muita queimação, coisa desse tipo. Na verdade, o refluxo, que parecia uma coisa muito mais simples, mas não é. A gente tem vários graus do refluxo e dependendo da intensidade da manifestação desse refluxo, você pode ter crises intensas de tosse. E aí achar que a tosse vem decorrente de alguma alteração pulmonar. Aí
No caso de crianças, por exemplo, os pais pensam que é algum quadro decorrente de um resfriado, ou mesmo de uma gripe, ou mesmo até se pensa em pneumonia, coisa desse tipo, tá? Mas aí a gente vai ver que essa tosse não é uma tosse que vem acompanhada de febre, é uma tosse que é bastante forte, algumas vezes com um pouco de catarro, mas na maioria das vezes é uma tosse que a gente chama uma tosse seca. Para os adultos, essa característica do refluxo, ela tem sintomatologia que assustam mais. Além da tosse intensa, tosse seca, né? E é comum os adultos falar, eu estou com uma tosse que não há meio de sarar, né? E até brincam, eu acho que estou até com tuberculose, né? Ironicamente eles brincam. Mas na verdade, quem tem refluxo, além de ter a possibilidade dessas tosses frequentes, né, que aparecem do nada, tem o mau hálito, a halitose, né? Então essas pessoas que têm tosse e têm o hálito muito forte, vale a pena pensar no caso do refluxo. E um sintoma que assusta muitos adultos é quando ele tem uma dor muito forte no peito, como se fosse uma dor assim de aperto, como se tivesse, por exemplo, tendo uma crise de infarto, coisa desse tipo. O que é comum a visita desses pacientes no pronto-socorro, justamente com medo que seja uma crise de angina, quer dizer, uma crise de dor decorrente de algum ameaço de infarto ou coisa desse tipo. É isso que faz o paciente adulto correr para o pronto-socorro. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, que o refluxo pode causar essa sensação de uma dor, certo? Bem no peito, uma dor forte que simula realmente essa dor que parece que é uma dor que está tendo um infarto. Porém, ela é transitória, tá? E associado a isso, né, a pessoa tem com uma certa frequência essa tosse. Então, nem toda tosse ela é decorrente de problemas alérgicos, problema de estação do ano ou doença respiratória, tanto de vias inferiores como de vias superiores, correto? Então, se sua criança tem muita tosse frequente, sem febre, não tem antecedentes alérgicos, não tem o nariz com coriza, os adultos que não têm febre, têm essa tosse frequente, intensa, principalmente quando está deitado, então vale a pena a gente pensar no que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Então, esse refluxo precisa ser tratado. Então, aí você vai no seu médico para ter o melhor tratamento para a sua patologia. Agora, algumas recomendações, elas são gerais, né? Independente da alimentação, né, seja em criança ou seja em adulto, o tipo de alimentação influencia muito, tá? E para cada tipo de paciente, você tem um tipo de dieta adequada para o seu perfil. Agora, um detalhe interessante é o seguinte: você nunca deitar depois de logo você se alimentar. Espere mais ou menos 1h30, até 2 horas, para você poder deitar. Por quê? Porque esse movimento de você se alimentar e logo em seguida
deitar, isso aí gradativamente vai levando aos sintomas do refluxo. Você vai ter maior chance de desencadear essas crises do refluxo. Tá? Outros elementos, né, que possam irritar tanto o seu esôfago como o seu estômago, dependendo do tipo de alimentação que você tem, também você pode propiciar a manifestação do refluxo. Porque o refluxo nada mais é do que a válvula que está entre o esôfago e o estômago. Essa válvula não está funcionando direito. Em crianças, mas por uma certa imaturidade ainda. Nos adultos, né, esse defeito da motilidade dessa válvula, ela é desencadeada por outros fatores, tá certo? E que cada fator que seja a causa desse refluxo tem que ser tratada da forma adequada. O importante é chamar a atenção de que essa tosse causada por refluxo é uma tosse do tipo: sempre está com tosse, melhora a tosse, passa um tempo, depois volta do nada, tá certo? Então essas tosses de repetição, de intensidade forte, nos adultos principalmente, começa a doer muito a garganta de tanto tossir e também doer o abdômen de tanta tosse, porque tosse, a musculatura abdominal começa a doer, né? Imagine isso em crianças, né, que não sabe expressar corretamente o que está apresentando. Então é um tormento, porque não consegue se alimentar, chora muito de dor, enfim. Aí pesquisa na criança sinusite, pesquisa pneumonia, pesquisa uma série de doenças que possam desencadear essa tosse e não se acha nada. Então vale a pena a gente pensar na doença chamada refluxo gastroesofágico. Isso aí é só para chamar a atenção, né, nessa sintomatologia da tosse, que na primavera, como eu falei, a tosse ela é frequente, decorrente de processos alérgicos, porém tem tosses duradouras, tosses que preocupam muito, mas é causada pelo refluxo gastroesofágico. Pense nisso, faça uma revisão de todos esses períodos de tosse que você teve. Veja se você não encaixa dentro daquilo que nós falamos, para poder, quando você for ao seu médico, você contar esses detalhes, principalmente dor no peito, ardor na garganta, tosse frequente, essa tosse que vai e volta, sem febre, correto? E com um hálito um pouquinho diferente. Então são sintomas, né, e detalhes que você, falando ao seu médico, certamente você vai ajudar bastante para que o seu médico chegue ao diagnóstico mais correto possível, para que você possa gradativamente se livrar da doença gastroesofágica. Por hoje é só. Semana que vem, um outro assunto de interesse a você. Até lá, obrigado.